Começou a gravar. Vamos lá, gente, então vamos combinar aqui, está gravando, que por conta das consequências do ciclone, a maior parte dos alunos não tinham energia na internet, né, para participar da última aula. A aula foi cancelada, e como a gente precisava finalizar o conteúdo, que seria feito na quarta-feira, a prova que era hoje passa para a próxima aula, que é na quarta-feira da semana que vem. Ok? Então, quem perguntou ali, ó, o Arthur Sodré, o Gustavo, né, a prova foi remarcada para a próxima semana, para a próxima quarta-feira. Lembrando que essa prova é sobre Revolução Francesa, basicamente a Revolução Francesa, terceira, quarta fase e o governo do Napoleão Bonaparte, mas também pode fazer alguma relação com as fases anteriores, que vocês já aprenderam. Né? Por exemplo, o que é girondino, o que é jacobino, quais as ideias dos girondinos, as ideias dos jacobinos. Então, isso pode, de alguma forma, cair na prova também, porque faz parte da Revolução Francesa como um todo, né? Oi. Teria, assim, mais ou menos, de uma página até tal página para a gente estudar, assim, melhor? Não, é um capítulo. Um capítulo. Mas foquem mais na parte do Napoleão, né? Do Napoleão Bonaparte, que foi o que a gente viu nas últimas aulas, assim, como que o Napoleão Bonaparte faz aquilo que a gente conversou, que, assim, ele precisava controlar o povo, lembra disso? Por isso que ele foi colocado no poder. Os girondinos, a burguesia, coloca o Napoleão Bonaparte e sai do poder e coloca ele justamente para controlar o povo, para acabar com a revolução. Porque se a revolução continuasse, lembra, Raika? Se a revolução continuasse, a burguesia ia perder aquilo que ela tinha, que era a propriedade privada. O perigo da Revolução Francesa continuar e o povo continuar na rua é que daqui a pouco a burguesia também ia perder o que tinha. Então a burguesia precisava controlar o povo. E para isso ela coloca Napoleão Bonaparte no poder. Napoleão Bonaparte ele não vai ser um Leviatã. Né? A gente viu o que é um Leviatã, um monstro poderoso. Não, ele conseguia negociar. Ele fazia assim, quer ver? Ele dava a escola pública, mas tirava o direito do voto. Ele dava a saúde pública, mas ele tirava o direito de se posicionar, né? De ter acesso à informação, a censura, por exemplo, né? Ele censurava os meios de comunicação. Então, o Napoleão Bonaparte dava uma coisa e tirava outra, dava uma coisa e tirava outra. E dessa forma ele vai desmobilizando o povo. O povo fica desmobilizado, assim, porque ele não tem muito pelo que lutar, porque o Napoleão Bonaparte acabava dando as coisas que o povo queria, mas tirava outras. Essa estratégia foi uma estratégia usada por muitos governos. O Brasil também teve isso. Getúlio Vargas, famoso na história do Brasil, que vocês vão ver lá no 9º ano, quase, né? Getúlio Vargas fazia isso também. Getúlio Vargas dava férias, mas tirava o direito de greve. Dava salário mínimo, mas censurava. Então, é uma estratégia que os governos usam para desmobilizar o povo, desmobilizar a cidadania. O Napoleão Bonaparte vai governar aqui na quarta fase, lembra? Ele mais dois do consulado, ele, o Roger Dukes e o Abad Cis, mas ele faz um plebiscito. Primeiro ele vira cônsul perpétuo, para sempre. Né? Então, ele fez um plebiscito e o povo concordou, como o povo gostava dele, que ele virasse um cônsul perpétuo. Depois ele faz um plebiscito e o povo concorda que ele se coroe, que ele seja imperador da França. E daí ele passa a ser imperador dos franceses e ele vai fazer uma coisa que vai alterar a história da Europa. O que foi? Quem lembra? Vocês estão aí, gente? Sim, eu tô tentando lembrar, calma. Eu tô aqui, mas, professor, você pode repetir, porque o meu irmão fez uma bagunceira aqui e a minha mãe deu uma broncona nele e eu não escutei. Pelo menos não foi em ti, né? A pergunta é, o que o Napoleão Bonaparte fez durante o governo dele que mudou a história da Europa? Fez uma coisa que... Prof. Oi. Eu acho que eu tô Raíssa. errada.
Não é a Raika, é a Brenda. Foi o bloqueio. Foi. Sim, só um pouquinho mesmo. Fala, Brenda. O Ângelo já falou no chat, então deixa. Era isso que tu ia falar? Era. Tá Eu falei o bloco, daí eu vi que a é. Brenda tá falando. Brenda, Que querida. da próxima vez pode falar, Brenda. Ninguém tá vendo como estava certa? Ah, é o bloqueio continental mesmo. O que Brenda consegue explicar o que foi o bloqueio continental? Ai, professor, explicar fica mais difícil. Eu posso falar. Mas esse Eu bloqueio sou continental nem adiantou tanto porque eles não cumpriram. Alguns países não cumpriram, né? A Rússia, por Posso exemplo. Pode, Plains. Como é que tu explicaria o que é o bloqueio continental? sim, que foi proibido o comércio com a Inglaterra para as pessoas começarem a ter mais emprego, né? Então, assim, foi para Tá travando. Tá travando bastante. acho que é isso. Para as pessoas começarem a ter desemprego, então Tá, não dá pra entender nada. Brenda, a tua internet deve estar travando, a gente conseguiu só ouvir trechos da tua fala, mas pelos trechos que tu colocasse, dá para ver que tu entendeu o que é o tal do bloqueio continental. Laura, vamos ver se a tua internet não trava. Ele proibiu, né, o comércio com a Inglaterra, porque a Inglaterra estava ganhando muito dinheiro por causa daquela troca lá que eles faziam do vinho e da roupa. E daí ele bloqueou o comércio com a Inglaterra para eles terem mais opção de emprego e de dinheiro. Aí ele falava assim, ou você não faz Só um comércio com a pouquinho, Inglaterra, ou a gente invade você, um negócio assim, não era? Isso mesmo. Os países, continental ali se refere à Europa, né? A Inglaterra faz parte da Europa, só que a Inglaterra não está no continente, ela está na parte da ilha. Então, o continente europeu está bloqueado de fazer comércio com a Inglaterra. Não Mas podia, não ele mandava era uma carta. porque. Mas eles fizeram isso por causa que eles queriam pegar a Inglaterra, não era? Um dos motivos era enfraquecer a Inglaterra, isso mesmo, ele tentou invadir a Inglaterra, né, Raika? E daí ele não conseguiu invadir a Inglaterra tinha, nessa época, e durante um bom tempo, a melhor marinha do mundo. Por conta do comércio, a Inglaterra dominou o comércio Eles mundial. disseram também aqui no livro que tinha a tal da Rainha dos Mares e eles tinham medo de atacar. A Rainha dos Mares, a Inglaterra é a Rainha dos Mares porque ela dominava o mar, né? Por conta do comércio, Raika, o fato dela fazer comércio por causa da indústria, né? Ela que vendia para o mundo todo, ela dominou o comércio mundial. Não é à toa que o inglês passou a ser uma língua importante, que não era. A língua importante era o francês. Passou a ser o inglês por causa do comércio. O comércio precisa de uma língua prática, uma língua fácil. E o francês é muito difícil para comerciante. Tem que ser uma língua mais fácil. O inglês é muito mais fácil do que o francês. E o Napoleão Bonaparte tentou dominar a Inglaterra, mas não conseguiu. Então, para enfraquecer a Inglaterra, ele proíbe o continente de fazer comércio com a Inglaterra. Mas, internamente, Gustavo, tá aí? Gustavo, essa pergunta é para ti. Internamente, Gustavo, o Napoleão Bonaparte tinha um objetivo para a França, para os franceses. Por quê? De que forma? O que o bloqueio continental ia ajudar os franceses? Volta, não. Não sei. Pensa, vai. Tá. Responder não sei fica muito fácil, né? Pode repetir, prof. Qual é o interesse do Napoleão Bonaparte ao decretar o bloqueio continental com relação à França? O que ele quer fazer na França? Olha lá, Gustavo. Portugal não pode mais comprar da Inglaterra. Portugal tem que comprar de quem? Só um pouquinho, Gabriel Beck. Deixa o Gustavo pensar.
O rei de Portugal, Dom João, não era rei ainda, era príncipe regente. O príncipe regente de Portugal, Dom João VI, recebe uma carta de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte diz que Portugal não pode fazer comércio com a Inglaterra. Portugal tem que fazer comércio com quem? Com a França. Então, óbvio, com a França. Ó, Ai, que porque o que ele agonia. quer? O que ele quer que aconteça na França? Se todo mundo começar a comprar da França, todos os países, né, da Europa, começarem a comprar da França, o que vai acontecer na França? Calma. Segura. Se segura. Vai ter comércio? Não sei. Vai ter mais comércio? Beleza, vai ter mais comércio. Mas para ter comércio, precisa produzir. Onde é que produzir as coisas? Ô, prof, posso Não? também? Deixa o Gabriel Becker falar que ele pediu ele primeiro. Tá, é que, tipo assim, Gabriel. ele proibiu o comércio com a Inglaterra porque o povo estava reclamando de emprego. Daí, se ele proibisse o comércio com a Inglaterra e eles fizerem comércio com a França, aí isso vai gerar mais, como é que é? Mais comércio, mais indústria, e daí vai gerar mais empregos. Isso. Olha lá, Gustavo, olha aqui para mim. Presta atenção aí na web. O Napoleão precisava gerar emprego. Porque daí aquele povo para de reclamar na rua, se manifestar. A Revolução Francesa. Mas ele não conseguia, porque a indústria francesa não crescia, não gerava emprego. Para a indústria francesa crescer, ele precisava destruir a inglesa. Todo mundo comprava da Inglaterra, era muito mais barato. Então ele obrigou a comprar da França para a indústria francesa crescer e gerar emprego. Consequentemente, o povo parava de reclamar, porque tem salário. Entendeu? Entendi. Sim? Tudo bem? Todos entenderam isso? Então, ó, ele tem um objetivo externo, que é enfraquecer a Inglaterra. Um objetivo interno, que é industrializar a França, gerar emprego e acabar com a Revolução. Né? A Revolução já alcançou o que queria, do ponto de vista da burguesia, do ponto de vista dos girondinos, que é como a gente chama, a Revolução já estava pronta, deu. A burguesia já conseguiu o que queria. Ela já alcançou o poder. Ela já está no poder. E daí eu fiz uma outra pergunta na aula passada, que é uma pergunta importante. Ó. Raika. Lá, acompanha aqui comigo, Raika. Pedro. Ó, Napoleão Bonaparte era tão tirano quanto Luís XVI. Ele era tão absolutista quanto Luís XVI. Ou Luís XIV, ou Luís XV, ou Luís XIII, ou qualquer outro rei absolutista. Napoleão Bonaparte ele era tão absolutista quanto. Mas por que ele ficou no poder? Por que a burguesia não tirou ele? A burguesia não fez uma revolução para tirar o rei? Por que ela não tirou o Napoleão? Ela deixou, inclusive, ela botou o Napoleão ali. Essa é uma pergunta mais elaborada. Pode Como é repetir? Posso. Ó, o Napoleão Bonaparte, Raika, ele, no governo dele, ele era tão absolutista quanto o Luís XVI. Por que a burguesia não tirou ele? A burguesia tirou o Luís XVI porque ele estava beneficiando a burguesia, o Napoleão. Por causa da privacidade, coisa privada lá, também. É basicamente o que a Júlia falou ali, ó. Porque o governo do Napoleão Bonaparte favoreceu a burguesia. Por exemplo, o bloqueio continental favorece a burguesia. Ela vai industrializar a França. E quem é que tem indústria? O burguês. A defesa da propriedade privada. Napoleão Bonaparte vai defender a propriedade privada, que é o que a Raika está falando. Então, defende a burguesia. Então, a burguesia não tirou Napoleão porque ele governa para ela. O Luís XVI, não. O Luís XVI governava para si, ele era um absolutista. Tomava decisões sem consultar ninguém. O Napoleão Bonaparte, ainda que ele não consultasse, ele governava favorecendo a burguesia. Por isso que a burguesia não tirou ele do poder. E olha que interessante, ele favorece a burguesia
criando indústrias, favorecendo a indústria, etc. O voto censitário, tudo isso. E, ao mesmo tempo, ele controla o povo. Napoleão Bonaparte fez aquilo que a burguesia precisava, né? Que era controlar o povo e um governo que colocasse ela no poder, que a burguesia tivesse no poder. Então, Napoleão Bonaparte fez o papel dele. Né? O problema é que daí alguns países, e a Raika lembrou muito bem isso, alguns países não cumpriram o bloqueio continental. Por quê? Porque a França não tinha indústria suficiente para vender para todo mundo. Não dava, faltava. Imagina, a França estava começando a se industrializar. A Inglaterra já tinha indústria há bastante tempo. Então, a Inglaterra já produzia muito. E a França não. Mas os países europeus foram obrigados a comprar da França. Mas a indústria francesa está crescendo ainda, ela não tem produção para todo mundo. E daí alguns países, por baixo dos panos, começavam a fazer comércio com a Inglaterra. Né? E entre eles a Rússia. Daí foi quando Napoleão Bonaparte foi invadir a Rússia e se deu mal, porque os russos tinham aquela estratégia de terra devastada, né? Eles destruíam a terra para que o exército napoleônico freasse, não fosse muito rápido, porque daí tem que ficar esperando, lembra? A gente falou sobre isso. Ó, o exército napoleônico vem e os russos destruíram essa cidade. Então, o exército napoleônico para aqui e tem que esperar trazer os mantimentos de um outro lugar. Isso vai atrasando o exército de Napoleão até chegar o inverno, o general inverno, de menos 30 graus, menos 20 graus. E daí os franceses não aguentaram, muitos morreram, mesmo antes da guerra. E aqui começa a derrota do Napoleão, que vai ser preso na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Depois foge, governa mais 100 dias, o governo de 100 dias. E depois é preso novamente, exilado na ilha de Santa Helena, aqui no Oceano Atlântico, onde morre tempos depois. Possivelmente, ele morreu de um câncer no estômago, os historiadores acham. Ele tinha uma gastrite muito forte, tá? Uma azia, uma gastrite muito forte. Então, alguns historiadores falam de um câncer no estômago, mas na época não existia um diagnóstico para isso, né? Mas é interessante que, depois que Napoleão morreu, e aqui a gente vai entrar numa parte que é nova do conteúdo, depois que Napoleão Bonaparte foi preso, na verdade, os países vitoriosos, Áustria, Inglaterra, Prússia, Rússia, a Prússia é o que um dia vai ser a Alemanha, tá? Uma parte da Alemanha. Vocês vão estudar isso no fim do ano, acho. Esses países e outros países vão se reunir em Viena, na Áustria, durante 2 anos. Eles vão fazer uma série de reuniões que é chamada de Congresso de Viena. E eles vão redesenhar a Europa, devolver os países para os seus herdeiros. Então, aqueles que estavam governando voltam ao poder, quem foi destronado pelo Napoleão, né? Voltam ao poder. O mapa é redesenhado, e nessa hora que eles vão redesenhar o mapa é que eles vão criar uma coisa chamada Confederação Germânica. Os povos alemães vão formar uma confederação, não é um país ainda, não é a Alemanha. É uma confederação, são vários países, na verdade são 39 países, que falam a língua alemã. Entre eles a Prússia e a Áustria. Mais tarde isso vai dar uma briga, tá? Bem boa. A Prússia e a Áustria vão brigar, quem é que domina a Confederação Germânica, e daí é nessa briga que se forma a Alemanha. A gente vai estudar isso mais tarde. Mas nesse Congresso de Viena, olha que interessante, eles vão criar uma coisa chamada Santa Aliança. Esses países assinaram, os reis desses países, que foram recolocados no poder, eles assinam um acordo chamado Santa Aliança. E o objetivo da Santa Aliança é impedir a manifestação popular nos seus países. Olha o medo que eles têm do reflexo da Revolução Francesa. E se os austríacos aprendem a lutar pelos seus direitos? E se os prussianos aprendem a lutar pelos seus direitos, como fizeram na França? Então, para evitar esses movimentos sociais, do povo ir para a rua, quebrar tudo, e querer poder, querer voto, esse tipo de coisa, os reis vão fazer um acordo chamado Santa Aliança, vão montar um exército
da Santa Aliança para abafar a revolta popular. Que não deu certo, tá, gente? Porque em 1830, o pau já comeu na França, já teve uma outra revolução, derrubaram o Luís XVIII, o Napoleão III vai governar, o sobrinho do Napoleão, vai ser colocado no poder. Então, vai começar a estourar, vai começar a pipocar essas revoltas, revoluções em vários países, inclusive em Portugal. A chamada Revolução do Porto, em que a burguesia toma o poder em Portugal. Não acabou a monarquia em Portugal, continua sendo uma monarquia, só que é uma monarquia constitucional e a burguesia que manda. Igual na França. Na Europa, de modo geral, aconteceu isso. Uma série de revoluções, a burguesia tomava o poder, mas mantinha o rei governando. É ela que manda agora. A monarquia portuguesa vai acabar bastante tempo depois. Só em 1910 é que acaba a monarquia portuguesa. A francesa, eles vão ficar assim, quer ver? Ó, o período de república, o período de monarquia. O período de república, o período de monarquia. Derruba o rei, volta o rei. Derruba o rei, volta o rei. Porque o povo não quer mais um rei absolutista, não quer mais saber disso. Não aceita mais isso. E o povo aprendeu a ir para a rua e conseguir aquilo que quer. E nessa de vai república, volta monarquia, vai república, volta monarquia, os franceses aprenderam a ser cidadãos. A República Francesa foi sendo construída como uma república. República, se lembra que é para todos, né? Se não é para todos, não interessa. Então, os franceses foram conquistando isso junto, o povo na rua. É diferente do Brasil. No caso do Brasil, a nossa república foi feita por um grupo de pessoas que se reuniu e decidiu expulsar o rei e criar uma república. Então, o povo brasileiro não participou da construção da república. Olha que diferença. Consequentemente, a cidadania no Brasil é muito diferente da cidadania na França. Na França, o povo é cidadão mesmo, vai para a rua, luta pelo que quer. No Brasil, não. No Brasil, a gente não está acostumado a fazer isso. Porque, na nossa história, sempre alguém fez. A independência do Brasil foi feita pelo Dom Pedro I. A república foi feita pelos militares. Então, alguém sempre ia lá e fazia, e o povo não participava. Não diretamente. Ok? Finalizamos com o Congresso de Viena e a retomada das coroas, né, pelos herdeiros e a formação da Santa Aliança, a Revolução Francesa, e nós já falamos sobre ela, assim, o fato de que ela foi importante, ainda que ela tenha acabado, ela ensinou as pessoas a lutarem por aquilo que querem, e com ela a burguesia chegou ao poder. Agora, é devastador. A burguesia vai impor a cultura dela e não tem muito o que fazer. Dúvidas? Vocês estão aí, gente? Prof, eu vou chorar. Não tenho dúvida. Pode Voltem das trevas. Prof, posso saber? Por que vai É chorar? o melhor final de anime que existe. Filho. Eu vou chorar porque eu perdi a aula que a internet caiu. Depois dá pra ver, então. Eu não entendi esse é final. Ela caiu faz tempo, eu vi ela caindo. Quem queria fazer uma pergunta? Eu não entendi esse final. Eu quem, gente? A Eu, Laura. Breno. Não, a Laura e Não, a eu. Laura? Não, Faz- pera. Organiza aí, vai. Posso falar Quem primeiro? Pode. Tá, eu não entendi o final. O final de que a Revolução Francesa ensinou o povo a lutar pelos seus direitos, mas também levou a burguesia ao poder. E daí, ferrou. Porque a burguesia agora vai impor a cultura dela e a gente não tem muita saída. A gente é herdeiro da Revolução Francesa e da cultura burguesa. Olha, a gente é consumista, a gente é individualista. Né? Essa ideia, essa cultura que a gente tem é uma cultura burguesa, ainda que eu não seja um burguês. Por exemplo, eu não fico... se eu ficar em casa, sentado no sofá sem fazer nada, eu vou me cobrar. Ai, meu Deus, estou aqui sem fazer nada.
Por que eu vou me cobrar? Não posso não fazer nada? Porque você sabe que tem que fazer alguma coisa. Porque essa ideia de que tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar produzindo o tempo todo, é uma ideia burguesa. Para a burguesia, o tempo é dinheiro. Né? Então, ela precisa estar o tempo todo produzindo. E ela vai convencer a gente disso. De que a gente precisa estar o tempo todo produzindo. Mesmo eu não sendo um burguês, não sou dono de nada, a minha cultura é burguesa. Porque eu me cobro de estar o tempo todo produzindo. Mas eu não preciso estar o tempo todo produzindo, né? Eu posso não fazer nada. Não fazer nada também é bom. Mas a burguesia não pode. A gente não, para ela, se a gente for assim, se a gente pensar desse jeito, é ruim. Porque ela precisa de operários que queiram trabalhar. Então, ela vai incutir na gente, ela vai convencer a gente de que fazer nada é ficar na vagabundagem, é ruim. Certo, Laura? E a outra pergunta, como acabou? Acabou com Napoleão sendo preso, eles se reúnem, fazem um mapa da Europa de novo, entregam as coroas de volta para os seus reis e criam um exército, a Santa Aliança, para impedir que a revolução se espalhe. Assim. Ah, tá, entendi agora. Posso fazer uma pergunta sobre a Maria Antonieta? Pode. Ah, tu leu o texto da Maria Antonieta? Não, mas eu queria saber uma coisa sobre. Ai, eu mandei um texto no Class sobre a Maria Antonieta bem bom. Eu vi, só que eu estava entregando os trabalhos e não deu tempo de eu ler. Pode falar, pode falar. Foi a Maria Antonieta que falou que quando o povo falou que não tinha mais pão para comer, ela falou: se não podem comer pão, come brioche? Foi ela mesmo. Que, na verdade, assim, não existe prova disso, né? É uma tradição falar que a Maria Antonieta disse isso durante a Revolução. Ah, se o povo não tem pão, que coma brioche. Ou seja, ela estava desdenhando da fome do povo, né? Não sei se ela realmente falou, né? Talvez ela não tenha falado, mas assim, o fato dela gastar tanto já era uma forma de desdenhar da fome do povo, né? Enquanto o povo estava passando fome, ela fazia festas, redecorava o Petit Trianon. Então, isso já é uma forma de desdenhar da fome do povo, ainda que ela não tenha falado como brioches. Mas diz que sim. Mais alguma pergunta? Não. No final das contas, as cabeças rolaram. Da Maria Antonieta, do Luís XVI, do Robespierre, Danton, os líderes dos jacobinos. Rolou um bocado de cabeça. Então, na próxima aula, a gente faz a prova sobre essa parte do conteúdo. Ok? Eu vou finalizar a gravação e a gente encerra a aula por aqui. Gente, um bom fim de semana para vocês. Aproveitem para também ler o capítulo.